Convido a igreja, nesse instante, a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 34. O nosso texto de hoje é um texto longo, por isso nós faremos nesse momento a leitura dos 7 primeiros versículos e no decorrer da exposição leremos os versículos seguintes. Gênesis 34. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem, lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Hamor: consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Hamor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Oremos mais uma vez. Senhor, pedimos agora pelo teu auxílio, pela iluminação do teu Santo Espírito, conscientes da nossa incapacidade de compreender o teu Evangelho, incapacidade de compreender a mensagem que o Senhor quer nos passar nessa manhã. Clamamos pelo teu auxílio. Ilumina nossa mente, prepara os nossos corações, nos transforma, nos muda nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já se depararam com a cena de livro ou filme, que quando você se depara com aquela cena, você fala: que cena desnecessária. Por que essa cena está aqui? Podia ter terminado, podia ter sido mais curto isso aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de assistindo o filme, aí tudo está se encaminhando perfeitamente, está tudo bonito. Aí você vê, mas espera aí, foi muito rápido. Aí eu não sei se vocês fazem isso, eu faço. Eu vou ver quanto tempo falta para terminar o filme. Aí quando eu vejo que está tudo muito bonito, está no meio do filme, eu falo: alguém vai morrer. Algum desastre vai acontecer, porque ficou tudo muito bonito, estava tudo muito certo. Mas ainda tem muito tempo, tem muita coisa ainda para acontecer. Isso parece o filme das nossas vidas, né? Quando tudo está muito certo, você fala: não, peraí, eu acho que alguma coisa vai dar errado. O nosso texto de hoje parece uma dessas cenas. Moisés coloca um texto terrível logo após uma bela reconciliação entre os irmãos. Uma reconciliação que vimos aqui acompanhando ao longo da série. A transformação de Jacó, não só a transformação de Jacó, a transformação também de Esaú. Era um outro Jacó, um outro Esaú que se despediram 20 anos antes e agora se encontram em uma reconciliação maravilhosa. E aí nós vamos para o texto seguinte: agora está tudo bem. Tem uma cena que você fala: por que esse capítulo está aqui? Moisés não precisava, podia ter um capítulo a menos em Gênesis. Nosso texto de hoje é incômodo. Ele começa com estupro e termina com a chacina. É um texto desagradável. Me risco a dizer que em um sistema diferente de sermões, onde os pregadores escolhem o texto a ser pregado, acho que poucos pregadores, para não dizer nenhum, pegaria esse texto para pregar. Se tivesse me perguntado: Jeff, qual o texto você quer pregar? Esse seria o último da lista. Viu, Jonas? Nenhum pregador escolheria esse texto para pregar. É um texto incômodo. Ele nos causa desconforto.
e, em geral, com as coisas que nos causam desconforto, especialmente com os textos bíblicos que nos causam desconforto, nós agimos de duas formas em geral. Ou nós ignoramos, pulamos esse texto e fingimos que ele simplesmente não está ali, ou nós vestimos a nossa bela roupa de falsa piedade e lemos esse texto como se esse texto não se referisse ao que nós podemos fazer, como se esse texto não fosse sobre nós, mas só sobre eles. Sobre aqueles lá que são pecadores, sobre aqueles lá que têm cometido afronta contra o Senhor. Talvez o maior desconforto quando nós lidamos com um texto como esse não seja a brutalidade das ações do texto, mas nos depararmos com o nosso coração duro. Talvez o maior desconforto de ler um texto como esse seja porque nos identificamos onde não gostaríamos. Nos vemos onde não gostaríamos. Por isso, ou pulamos, ou fingimos de falsa piedade e dizemos, não, eu nunca faria isso. Quando, na verdade, estamos vendo o nosso coração endurecido nesse texto. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer essa manhã é o que esse texto ensina sobre o nosso coração. Nessa manhã, eu não quero convidá-los a se identificar com o aspecto bonitinho, limpinho, certinho das cenas, mas eu quero os convidar nessa manhã a olhar para esse texto, identificar o seu coração endurecido, as suas ações pecaminosas. Que esse texto ensina sobre o nosso coração. Algumas respostas, certamente, muitas respostas são possíveis. E nessa manhã nós buscaremos algumas delas. E para isso, dividiremos o nosso texto em 5 pontos, 5 partes. Primeira parte, dos versículos 1 a 4, a humilhação. A segunda parte, dos versículos 5 a 7, a omissão. A terceira parte, dos versículos 8, a maior parte do texto, até o 24, a negociação. Dos versículos 25 a 29, temos a nossa quarta parte, o ataque. E, finalmente, os versículos 30 e 31, temos as duas respostas. Então, versículos 1 a 4, versículos 5 a 7, versículos 8 a 24, versículos 25 a 29 e versículos 30 a 31 compõem as 5 partes do nosso texto de hoje. Olhemos mais uma vez para o nosso texto. Versículo 1. Ele diz assim: Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, e aqui já é um ponto importante, porque isso aqui não é comum. Não é comum que Moisés ele identifique essa ligação entre Lia e Diná, como sendo ela filha de Lia, que Lia teve com Jacó. E se a gente se lembrar das últimas séries, dos últimos sermões dessa série, quando nós falamos dessa dinâmica, desse drama das duas irmãs, vamos lembrar que Lia era preterida, que existia um distanciamento. Não foi por Lia que Jacó trabalhou, não era Lia que ele queria. Portanto, provavelmente, os filhos, as filhas que Lia deu a Jacó para ele não tinham a mesma importância dos filhos e das filhas que Raquel tinha dado a ele. Essa filha Diná, ela sai para ver as filhas da terra. Então ela sai para dar um rolê, ela sai para dar uma volta por aí. Né? Provavelmente, se ela falou com alguém, ela foi lá e disse, olha, eu vou lá dar uma volta. Aí a mãe perguntou, né, supondo aqui, tá gente, isso não está no texto não. Estou só supondo aqui. É uma conversa, vocês vão ver que é bem possível.
A mãe perguntou, mas você vai com quem? Ah, vou com as minhas amigas. Mas todo mundo vai lá. Aí a mãe responde o quê? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Por quê? Ali é identificado uma atitude de imprudência. Diná está sendo aqui imprudente. Ela saiu para dar uma volta, para ver quais eram os costumes daquela terra. E lembramos que esse povo, essas mulheres, que ela está vendo agora, são aquelas que todos os patriarcas tinham recusado que seus filhos tomassem mulheres de lá, tomassem esposas de lá e fossem buscar esposas em Padã Arã, porque essas mulheres não tinham costume apropriado. Mas Diná, curiosa e prudente, ela tinha aqui aproximadamente 16 anos, então por isso essa conversa era bem possível, ela tinha aproximadamente 16 anos, ela sai para dar uma volta, para ver quais eram os costumes, para ver como as mulheres agiam naquele ambiente, naquela cidade. E aqui nós não estamos falando de cidades edificadas, nós não estamos falando de muros, estamos falando de um contexto tribal. Então imagine que aqui existia uma tensão. Existia um grupo que estava ocupando uma terra e de repente um outro grupo se aproxima, é o povo de Jacó. E lembremos que Jacó era um grande povo agora já, ele vinha muita gente, muito gado com ele, muitas pessoas para cuidar. E quando esse grupo se aproxima, existe ali uma tensão. Não existe edificação, não existe uma cidade murada, edificada, proteções, guardas, não existe. Existia ali uma tensão, mas Diná, ela não se preocupa com isso, ela simplesmente sai sem ser acompanhada, não era costume, não era correto, por não ser seguro que as mulheres fizessem isso, especialmente num contexto desse, como nós identificamos agora, um contexto tribal, onde existe uma tensão naquele ambiente. Seguimos para o versículo 2. Quem a viu foi Siquém. Ela saiu para ver, mas quem a viu foi Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe naquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém comete aqui um ato abominável, um ato terrível, um ato que nenhuma cultura ao longo da história simplesmente validou, mas sempre foi um ato condenado, como é um ato condenado aqui também. Em nenhum momento a Bíblia ou a palavra ela apoia esse tipo de ação, esse tipo de contexto, mas sempre recrimina. É óbvio que existe um contexto da época, é óbvio que a forma de recriminar é diferente, é óbvio, mas isso não pode nos fazer compreender que existe aqui uma validação, mas existe uma recriminação. O autor aqui, o narrador, está colocando Siquém como aquele que comete um ato de humilhação, um ato terrível, um ato abominável, um ato que nunca deveria ter sido cometido. É óbvio que a pena naquela época, para esse tipo de ação, era muito diferente dos nossos tempos. Naquela época, aquele que cometesse um ato como esse deveria se casar com aquela que cometeu o ato. Ele era obrigado a se casar sem direito de solicitar divórcio. Em nenhum momento ele nunca poderia se divorciar. Pode parecer um pouco cruel, mas no contexto da época, era simplesmente para proteger aquela que sofreu a humilhação, de uma humilhação e de uma morte mais terrível ainda, porque ela não teria amparo, ela nunca mais se casaria, ela não teria onde morar, ela não teria onde viver, ela não teria como trabalhar, ela não teria como fazer mais nada. O fato é que ele comete um ato abominável. E seguimos para os versículos 3 e 4. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Então ele comete um ato terrível. E aqui a gente não pode entender esse apego dele com Diná como um amor verdadeiro, como a gente pode imaginar
fruto de um ato abominável, mas ele se apegou, ele gostou da moça. E ele vai e diz para o pai: pai, compra para mim essa moça. É isso que ele está dizendo. Compra para mim essa moça, compra ela para ser minha esposa. Vai lá e paga, compra para mim. Não é o gostar como realmente o amor que faz com que ele queira cuidar dela, mas o amor, ou essa vontade, esse desejo que faz com que ele queira possuir ela mais ainda, e por isso ele pede para que o pai compre essa moça para ele. E é interessante como é fácil para a gente condenar-se quem. É fácil, é justo, é apropriado que nós, olhando esse texto, possamos condenar Siquém por sua ação odiosa. A pergunta é se essa régua que você está usando para condenar as ações dele também é utilizada para condenar as suas ações. Já imaginou se todas as suas ações odiosas estivessem escritas aqui? Já imaginou? A régua que nós usamos para medir as ações dos outros é exatamente a mesma régua que nós usamos para medir as nossas ações odiosas, as nossas ações que nós não deveríamos cometer, as nossas ações que tantas vezes por baixo dos panos têm afrontado o povo de Deus, têm afrontado a igreja, têm causado dor a outros. Você tem usado a mesma régua para medir? Quantas vezes, meus irmãos, nós agimos como se nós fôssemos a régua moral? Nós estabelecêssemos aquilo que é o certo ou errado. É como se disséssemos: olha para mim, você vai saber o que é certo ou errado, o padrão moral está aqui. Quando por baixo dos panos, as nossas ações são extremamente odiosas, mas a nossa régua que mede os outros não alcança ali. Não alcança lá no fundo do nosso coração. O versículo 5 traz o nosso segundo ponto. É um momento, uma segunda cena, onde agora Jacó descobre o que aconteceu. Quando Jacó, versículo 5, ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Calou-se? Por que Jacó se calou? A gente está falando há tanto tempo de um Jacó transformado, um Jacó mudado, um Jacó que, mesmo movido pelo medo, agora ele faz o que deve fazer. É um Jacó diferente. Mas parece que a gente está vendo o velho Jacó aqui. Será que é isso? Será que aquele Jacó, aquele antigo Jacó voltou? Será que esse Jacó transformado não foi transformado de verdade? O que acontece aqui? Por que Jacó se cala? Parece que Jacó não mostra indignação. A resposta que nós esperamos de um pai zeloso numa ação como essa é a ira, é a raiva, é o confronto. Mas não que o pai se cale. Parece que Jacó aqui se omitiu. Parece que Jacó aqui volta com o seu antigo modus operandi, de tirar o corpo fora, de ser ligeiro, de ser liso. Ele se cala, os seus filhos estavam no campo, ele se cala, ele não fala nada, ele não briga, ele não fala nada. Se Jacó estava sendo omisso ou não, é possível, nós não sabemos. Mas, meus irmãos, certamente
uma das nossas tentações é o pecado da omissão. Uma das nossas tentações, uma das nossas lutas é lutar contra o pecado da omissão. E veja, muitas vezes nós vestimos a omissão de uma pretensa sabedoria. Nos omitimos para que pareçamos sábios, mas na verdade estamos agindo como aquele velho Jacó. Não denunciamos o pecado, não denunciamos a maldade. Em um mundo caótico, muitas vezes nós, cristãos, perdemos a capacidade de nos indignar com o mal. Perdemos a capacidade de confrontar o pecado. Em um mundo carente de objetividade, nós que deveríamos, munidos da palavra, estabelecer preceitos, conceitos do que é certo e do que é errado, temos sido levados por um relativismo moral, uma omissão confortável. Um relativismo moral que nos faz agir, tantas vezes, de forma diferente em ações similares. Um relativismo moral que muitas vezes vestimos de tolerância. Ficamos confortáveis. Essa é uma tentação. Nós não somos chamados, meus irmãos, à omissão. Não somos chamados ao silêncio. Nós somos chamados ao anúncio. Existem momentos onde talvez nós precisemos silenciar, mas muitos mais são os momentos onde precisamos anunciar, falar, confrontar. Mas Jacó se cala. Jacó se cala. Espera que os seus filhos voltem do campo. Seus filhos estão com gado no campo. Ele nem sequer manda que chame os filhos. Pelo menos o narrador não nos aponta isso. Ele espera que eles retornem. E nós temos a sequência. Versículos 6 e 7. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados. Pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Que coisa estranha, né? Parece que o patriarca, aquele que foi transformado, mudado, que teve um encontro com Deus, se cala e a reação correta, ao que parece, está nos filhos. Os filhos se iram, os filhos condenam o mal, os filhos parecem aqui agora que são os justos, enquanto Jacó não. Enquanto Jacó não se esconde, os filhos são os corajosos e dão a cara a bater e dizem, não, isso está errado. Será que é isso mesmo? Como é fácil sermos enganados pelas aparências. Como é fácil condenarmos um e apontarmos o dedo para outro. Essa é a ação que deveria ter. É isso aí, Levi, é isso aí, Siquém. É isso aí mesmo, tem que confrontar, Simeão. É isso mesmo. Jacó, você deveria seguir o exemplo dos seus filhos. Como é fácil nos enganarmos com as aparências das coisas. E o problema disso é que a gente nunca lê o coração. Nós podemos ver as ações, mas jamais veremos o coração. Nós podemos ver a ação de Jacó, mas não sabemos o que se passa no coração de Jacó. E vemos a ação dos seus filhos, que parece correta, mas não conseguimos ver o que se passa no coração deles até aqui. Não sabemos.
O texto continua para o nosso terceiro ponto. Então nós temos essa cena e percebam que Diná não está nas cenas. Diná é a única nesse texto que você não vai ouvir uma palavra dela. Ela não é consultada, ela não é perguntada, ela não emite opinião, até porque ela não está nessa cena. Ela está cativa na cidade. Ou seja, Siquém e seu pai, eles vêm para negociar com Diná presa. Ela está cativa. E com isso em mente, ouçam agora a proposta que eles fazem. Eles cometem um ato abominável, agora eles estão ali mantendo ela cativa e vêm para negociar com ela cativa. Mas eles têm uma proposta a fazer. E esse é o nosso terceiro ponto. Dos versículos 8, a partir do versículo 8. Então Ramor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês, peço que ela seja dada por esposa. E aí vem a proposta, tentadora: tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor, morem nela, negociam e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, que obtém esse favor diante de vocês, e lhe darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dêem-me, porém, a moça por esposa. Proposta tentadora. Pode não parecer tentadora para você, mas essa é uma proposta tentadora para aquele que saiu da sua casa sem ter nada, viveu na terra de Labão e até agora não encontra repouso, não encontra lugar para permanecer, não consegue estabelecer morada, não consegue estabelecer o seu povo, ele está sempre em peregrinação. Quem sabe agora é Deus falando através desse homem e me dando uma terra para me estabelecer, para descansar, para cessar minha peregrinação, para que eu possa finalmente parar. Parece uma saída aceitável. Parece que Deus de uma desgraça, então está fazendo algo maravilhoso. Meus irmãos, quantas vezes a gente quebra a cara buscando saídas rápidas e fáceis. E a gente até tem a capacidade incrível de espiritualizar as coisas. Olha, eu acho que é de Deus. Eu estou sentindo que é de Deus. Eu acho que é Deus falando através desse homem. É para fazer isso, porque isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu aqui e agora é isso mesmo. Deve ser isso, porque Deus sabe que eu mereço esse descanso. Deus sabe que eu mereço isso aqui. Como é fácil a gente buscar esses caminhos fáceis. Como é fácil. Basta uma fruta, um pedacinho da fruta e você vai ser igual a Deus. Basta um pedacinho, basta uma mordidinha aqui e você vai ser igual a Deus. É Jesus no alto do pináculo e Satanás dizendo: está vendo tudo isso aqui? Isso aqui tudo eu vou te dar. É tudo teu. Tudo teu, basta que se prostres. É tudo teu, não é nada demais. Olha isso aqui, olha que coisa maravilhosa. Olha que proposta tentadora. São nessas propostas que nós mais caímos. Nosso discernimento muitas vezes é falho, é frágil. Nós buscamos saídas rápidas, confortáveis, que tudo aparentemente se resolva. Mas como veremos a seguir, o povo de Deus, e como sabemos ao longo da história,
ele não aceita essa proposta de mistura. E é importante lembrar que esse povo de Canaã é um povo que constantemente ao longo de Gênesis, nós temos orientações para Israel, para o povo de Deus, para que não tomem as filhas, não deem as suas filhas. Eles seriam um só povo, eles seriam uma só nação, as identidades, elas se misturariam. Esse não é o plano de Deus. A proposta é tentadora, mas esse não é o plano de Deus. Mas Simeão e Levi têm uma contraproposta. Então nós temos uma proposta muito boa, bastante generosa, e eles simplesmente ignoram o fato dos atos que cometeram, ignoram o fato do abuso, da humilhação e de manter ela em cativeiro, ignoram tudo isso, e parece que eles estão sendo generosos. Mas Simeão e Levi têm uma outra proposta. Versículos 13 a 17. Percebam que não é Jacó que está negociando, não é Jacó que está falando, não é Jacó que está se dirigindo àqueles que estão lá, são seus filhos. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isso da nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Sob a única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem, não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Aqui é aquele momento, né? Vocês já passaram por isso? Tem uma pessoa que parece muito certa. Ela está tão certa, você fala, é isso mesmo, me identifiquei. Aí ali na frente ela age de uma forma diferente, você faz, e agora? E agora? Como que eu vou defender o sujeito agora? E aí você tem duas opções, ou você diz, olha, eu estava errado mesmo, ou outra, você faz malabarismo para defender o sujeito, de qualquer forma, porque você defendeu ele antes, e agora você está preso nisso, e você precisa justificar as ações deles. E aí você pode dizer, mas eles estão agindo com astúcia porque eles agiram primeiro. Eles estão agindo dessa forma porque esses homens merecem, eles não estão errados. Eles não estão equivocados, é isso mesmo, continuem assim. Estão no caminho certo. Meus irmãos, a moral cristã, ela não funciona dessa forma. Não podemos usar outros pecados ou outros erros para justificar os nossos pecados, os nossos erros. Não somos nós que decidimos isso. Não nos cabe fazer isso. Não é sobre quem está certo ou quem está errado. O Evangelho é sobre a humilhação. É sobre suportar a humilhação. É sobre suportar a dor. É sobre agir com boa fé com aqueles que agem de má fé. É sobre agir de forma correta com aqueles que agem de forma incorreta conosco. Essa é a moral cristã e por isso ela é tão difícil para a gente. Porque nós queremos agir como Simeão e Levi. Nós não queremos nos calar, não queremos aceitar a humilhação. Não queremos aceitar o dolo que nos foi causado. Não queremos aceitar essas coisas, mas queremos punir porque é justo, é correto. O Evangelho é sobre suportar a humilhação como Cristo suportou. Nós não podemos agir corretamente apenas quando é confortável. Quando tudo está bonitinho, a gente age corretamente. Existe ali uma negociação, todos os lados estão de boa fé.
E aí você age de boa fé, age corretamente e fala, olha, eu sou justo em todos os meus negócios. Mas a moral cristã diz, ainda que hajam má fé com você, você precisa agir de boa fé. Isso não quer dizer que nós não possamos denunciar o pecado, denunciar a maldade, nos indignar. Isso quer dizer que não nos cabe a justiça. Nos cabe assimilar o dano e, com isso, nos aproximarmos de Cristo. Mas Simeão e Levi parece que têm uma outra compreensão do Evangelho. Uma compreensão que simplesmente rege a régua moral, os padrões morais, no âmbito de quem está certo e quem está errado. E podemos ver os perigos dessa compreensão equivocada do Evangelho nos versículos 25 até o 29. Nós temos então aqueles homens aceitando a proposta dos filhos, falando que aqueles homens eram pacíficos, falando que todos aqueles homens deveriam se circuncidar, que todos os homens deveriam cumprir, e que eles se tornariam um só povo. Então eles agiram de boa fé, eles compraram o discurso de Simeão e Levi, todos os homens foram circuncidados, todos que iam saindo pelo portão, pela porta, eram circuncidados. E aí chegamos à segunda ação odiosa do texto, versículos 25 a 29. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Ramô e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Ainda dá para defender Siquém, ainda dá para defender Simeão e Levi aqui? Esse é o perigo dessa compreensão do Evangelho que diz apenas, olha, eu estou certo, e porque eu estou certo agora, eu posso exercer a justiça, porque eu sei que eu estou certo. Eu sei que aquela ação não deveria ter sido cometida. Eu sei que aquilo não deveria ter sido feito. Eu sei que está errado. E eu sei que precisa ser punido. E agora eu tomo em minhas mãos aquilo que é a punição. E eu vou estabelecer a punição. Porque é correto, é justo. E agimos como justiceiros morais. Nós agimos assim, meus irmãos. Esse texto às vezes é doloroso, porque nós agimos como Simeão, nós agimos como Levi, nós agimos como justiceiros morais. Muitas vezes somos omissos, mas na maioria das vezes somos nós que queremos exercer a justiça, queremos exercer a punição, porque estamos corretos. Tanto a omissão como a violência são 2 lados do mesmo relativismo moral do nosso coração. Ou nos omitimos e não condenamos o pecado, ou justificamos o nosso pecado como se estivéssemos em uma guerra santa. Tanto a omissão, tanto a falta de indignação com o mal, como a violência desproporcional, são 2 lados do mesmo relativismo moral.
Nós vivemos tantas vezes omissos, mas tantas vezes como se estivéssemos em uma guerra santa, tanto com os de fora como com os de dentro, tendo o aval de Deus para exercer a justiça, e fazendo isso machucamos as pessoas. Machucamos tantas vezes os nossos irmãos, porque imaginamos que estamos numa guerra santa, uma guerra por justiça, onde nós devemos exercer essa justiça e passamos por cima dos cadáveres dos nossos irmãos, das pessoas que deveríamos amar, das pessoas que deveríamos orar por elas. Esse texto dói porque nós somos assim. Basta nos sentirmos acuados, machucados, afrontados. Basta sentir que uma injustiça foi cometida, que viramos um leão e queremos devorar todo mundo. Não importa se é de fora, se é de dentro, não importa quem seja. Nós somos assim. E ainda temos a capacidade de dizer, mas é isso mesmo, porque é a justiça, é o certo. Chegamos aos nossos 2 últimos versículos. E temos 2 respostas. Primeira do versículo 30. Depois que Jacó viu tudo isso. Imagine a cena, estava retomando, meus irmãos. A gente saiu daquele capítulo belíssimo para um capítulo como esse. Jacó agora se depara com uma situação terrível, que praticamente é impossível de ser resolvida. E parece que as coisas vão só piorando, e ele está com aquela situação na mão dele. Ele está com a bomba na mão dele. É a filha que foi abusada, são os filhos que agora promovem uma chacina. Essa é a situação que esse homem se encontra agora. Então Jacó disse, versículo 30, a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Mais uma vez, Jacó aqui está tomado pelo medo. A gente precisa lembrar quando Esaú é anunciado a Jacó, que Esaú vinha com 400 homens ao encontro dele, como ele temeu ser aniquilado, e aqui o mesmo medo está presente. Jacó está com medo pela vida que vocês fizeram. Mas parece que, embora esse medo seja justificado, parece que a condenação de Jacó não está preocupado com o ato em si que os filhos cometeram. Aparentemente, ele ignora na repreensão o fato dos filhos terem cometido diversos assassinatos. Ele não menciona isso. Ele está dizendo, olha, vocês me causaram um grande problema. Agora eles vão nos destruir. O problema não foi o que vocês fizeram. Aparentemente, nesse momento, Jacó não está preocupado com o que os filhos fizeram, mas com as consequências das ações apenas. Mais uma vez, o que o narrador está tentando nos mostrar aqui? Está tentando nos mostrar que, na verdade, Jacó não foi transformado? Será que todo aquele testemunho foi falso? Aquela reconciliação com Esaú foi tudo mais uma tramóia de Jacó? Será que tudo que a gente leu é simplesmente mais um dos mecanismos de Jacó? E agora, colocado contra a parede, está tudo aparecendo de novo, o velho Jacó? Ou talvez Jacó tenha imaginado que ele merecia umas boas férias. Sabe aquele senso de dever cumprido? Olha, gente, eu saí da casa do meu pai, fui para Padã Arã, trabalhei
feito um desgraçado lá. Só Deus sabe o quanto eu trabalhei. Fui enganado. Agora tenho 2 mulheres, tenho um monte de povo, tinha uma inimizade com meu irmão. Deus mandou eu voltar para minha casa. Eu voltei, eu estava com medo, mas eu me reconciliei com meu irmão. Agora eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Agora eu fiz tudo, está tudo certo. Agora eu mereço as minhas férias. Eu mereço uma aposentadoria. Eu mereço um descanso da peregrinação. Talvez ele já tenha achado que fez muito, que já pagou o preço, que já trabalhou o suficiente, já corrigiu os seus erros. E agora, tudo que lhe era devido é apenas descanso e bênção. A gente sempre está pronto para isso, né? Isso é a coisa mais fácil, a gente ficar pronto. Da gente ficar pronto para descansar e receber bênção. Não, Senhor, agora chegou a minha hora. É a hora da minha aposentadoria, do meu descanso, as minhas férias merecidas, dessa peregrinação miserável. Agora é a hora do meu descanso. Agora é a hora do Senhor me abençoar. O que você tem imaginado que merece? Muitas vezes nós somos ludibriados, enganados, não pelos outros, mas por nós mesmos. Como Jonas falou aqui na abertura, a maior de todas as lutas é a luta contra nós mesmos. A maior de todas as batalhas que travamos é a batalha que travamos no interior do nosso coração. É a batalha que travamos para matar todos os dias o velho homem, os nossos desejos, a nossa sede de prazer, a nossa sede desenfreada de prazer a qualquer custo. Não importa a quem nós ferimos, o importante é que sejamos felizes. Como você tem se enganado? O que você tem achado que merece? O que você tem achado que deveria receber? Será que você tem achado que já fez o suficiente? Que já trabalhou muito para o reino? Que já fez demais por Cristo? E agora é hora de receber a bênção? A hora é hora de receber o seu pagamento? O que você tem achado que merece? O que você acha que já fez? Esse mundo, meus irmãos, não é um mundo para buscarmos descanso, não é um mundo para buscarmos conforto, mas é um mundo onde constantemente somos confrontados com as nossas mazelas, com os nossos pecados, com as nossas iniquidades. E nesse confronto com as nossas mazelas, com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, Deus trabalha e trabalha. Embora nós tentemos a todo custo atrapalhar a ação de Deus, Deus continua trabalhando e nós não encontramos descanso nesse mundo. Lutamos, esse mundo é um lugar de lutas. De luta contra os pecados, de luta contra a carne, de luta contra nós mesmos, de luta contra os nossos desejos. E o versículo 31, o último versículo do nosso texto. Nosso texto termina de uma forma inacabada. Ele termina sem terminar. Ele termina com a pergunta. E eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Ele diz: olha, vocês me causaram um problemão, por causa disso, esses homens vão me matar. E os filhos olham para Jacó e dizem: e que direito ele tinha de tomar a nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Que direito ele tinha? E Jacó não responde. Jacó não responde, não existe mais resposta. Até aqui nesse texto. Será que Jacó vai se calar ainda mais? Será que Jacó, até quando Jacó vai manter esse silêncio sobre as ações odiosas dos seus filhos?
Até quando Jacó vai manter o silêncio sobre aquilo que foi cometido nesse texto? Até quando Jacó vai manter o silêncio sobre a humilhação de Diná e sobre a ação dos seus filhos como justiceiros? Até quando ele manterá o silêncio? Não sabemos. Talvez ele mantenha o silêncio. Mais à frente veremos que existe uma resposta, mas nesse momento Jacó se cala. Mais uma vez, ele mantém o silêncio. Ele tem que lidar com as consequências. Ele tem que lidar com as ações dos seus filhos. Mas, mais uma vez, aparentemente, Jacó mantém o silêncio. E nós voltamos à pergunta inicial, que esse texto mostra, ensina sobre o nosso coração. Ele nos mostra que não somos mais quem éramos. Certamente não somos mais quem éramos. Mas também não podemos dizer que somos quem haveríamos de ser. Não somos mais quem éramos, porque Deus tem trabalhado em nossas vidas. Mas também não somos quem ainda seremos, porque Deus continua trabalhando. A peregrinação não acabou. A caminhada não se encerrou. Nós não fizemos o suficiente e nunca faremos o suficiente. Nos resta continuar peregrinando. A vida cristã ela nunca é linear. Então nós temos altos, baixos, momentos onde tomamos ações corretas. Às vezes nos surpreendemos com as nossas ações corretas. Nossa, puxa, aqui eu acertei mesmo, eu nem esperava. Eu nem esperava que eu pudesse tomar uma decisão correta assim. Às vezes, tomamos decisões erradas, onde sabemos que aquilo era fácil de resolver. Falamos, meu Deus, aqui eu já sei resolver isso aqui, mas olha o que eu fiz. A vida cristã não é linear. Acertamos, erramos. Mas existe uma coisa que não muda. É a graça que nos alcança todos os dias. Se nós somos inconstantes, o nosso Deus é constante. Se os nossos pecados, as nossas falhas são inconstantes, a graça do Senhor é constante. Não existe descanso nesse mundo para aqueles que peregrinam com a cruz de Cristo no horizonte. Não existe outro caminho senão, dia após dia, matar o velho homem, matar a omissão, matar o nosso relativismo moral, matar a nossa sede de justificar os nossos pecados com uma aparência de piedade. Não nos resta outro caminho senão clamar pela graça de Deus para que ela nos alcance todos os dias. Até que um dia, meus irmãos, um dia, a nossa peregrinação se encerrará. Um dia, não muito longe, a nossa peregrinação acabará. Mas nesse dia, nós estaremos morando nos braços do nosso Redentor. Nesse dia, no dia que o descanso chegar, ele não será um descanso momentâneo, mas ele será um descanso eterno. Nesse dia, quando a nossa peregrinação acabar, não precisaremos mais buscar terra, buscar descanso, porque receberemos paz, descanso, vida eterna. Nesse dia, estaremos nos braços de Cristo e as suas mãos afagarão as nossas dores, a nossa tristeza. Ali, meus irmãos, não haverá mais dor, ali não haverá mais ranger de dente. Ali haverá a presença maravilhosa do nosso Senhor. Esse é o poder do nosso Senhor. É aquele que, embora nós sejamos falhos, inconstantes, ele se mantém constante, com graça e misericórdia e continua nos transformando dia após dia até o fim da nossa peregrinação. Os convido a baixarem suas cabeças, vamos orar mais um instante.
Senhor Deus, aqui estamos, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Nós podemos esconder as nossas falhas de Ti, dos nossos irmãos, mas não de Ti, Senhor. Tu sabes os nossos corações. Tu conheces a nossa sede por desejo, por prazer. Tu conheces, Senhor, as nossas ações odiosas, que a todo custo tentamos esconder, se possível, de nós mesmos. Por isso te clamamos nessa manhã, Senhor. Nos ajuda em nossa peregrinação. Sabemos que somos falhos, pecadores, miseráveis, mas sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, de graça, e essa é a nossa esperança. Essa é a nossa vida, é por isso que vivemos, é por isso que estamos aqui nessa manhã. Porque sabemos que, embora os nossos atos sejam odiosos, a Tua graça nos alcança aonde estivermos. Em quais circunstâncias estivermos, a Tua mão nos alcança. O sangue do Cordeiro é poderoso para lavar todos os nossos pecados. O sangue de Cristo é poderoso para nos dar uma nova vida, um novo coração, e por isso te clamamos nessa manhã. Restaura os nossos corações. Lava esses corações endurecidos, quebrados, e que nós possamos peregrinar nessa terra, confiantes que a Tua bênção tem nos alcançado. Que nós possamos não procurar por descanso, mas Te procurar, Senhor, a todo instante, Te procurar a todo momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.